Oi, gente, eu sou a Pamela. Oi, pai. Oi, mãe. Eu não sei por que vocês estão vendo esse vídeo. Hoje eu vou contar a minha verdade sobre o que aconteceu na faculdade de medicina. Vamos lá? Imigrante já é. O papel do imigrante é passar vergonha, né? Isso aí é uma coisa mundial. Mas não, juntei minhas malinhas, fui estudar medicina, minha filha. No começo, quando você se muda, você pensa, não é possível, eu não tô fazendo isso com a minha vida. Eu primeiro fui morar numa favela, porque eu aluguei do Brasil, então eu não sabia onde eu ia parar. Aí eu acabei parando numa favela. Pra sair de lá, tinha escorpião dentro de casa, tá? Pra sair de lá, eu consegui uma pensão no centro, que não era muito melhor. Eu dividia o quarto com 5 pessoas, mas eu tinha ar-condicionado, porque o verão é muito cruel. Aí com esse namorado que eu tinha, nós falamos, poxa, vamos alugar um apartamento? Vamos fazer direito? Ele morava na casa do amigo dele, no sofá, e eu não percebi que era uma pessoa completamente fracassada. Pra você morar no sofá do seu amigo de favor, dividir o sofá com o cachorro, porque o sofá é do cachorro. E eu não percebi que eu tava entrando no pior relacionamento da minha vida. Porque o desespero pra sair daquela confusão era tanta que eu vi alguma calmaria nele, fui morar com o boy no apartamento. Que eu pagava o aluguel, que eu pagava o supermercado e que eu deixava dinheirinho pra ele em cima da geladeira, mas se ele precisasse de alguma coisa. Sei lá, um cigarro. E aí ele me amava loucamente. Quando essa quantidade de dinheiro parou de entrar, ele foi mudando muito o tratamento comigo. Tivemos um relacionamento de 4 anos, do qual eu saí para uma clínica psiquiátrica. Quando você cursa medicina, na faculdade que eu entrei, que é a UNR, a Universidade de Rosário, onde o Che Guevara estudou, ou melhor, desistiu e foi fazer a revolução na América Latina, não posso julgar, eu faria a mesma coisa. Mas eu não tinha moto, né? Então eu só fui embora mesmo. Eu estudava lá e são 3 anos como se fosse ciclo básico. Aí depois você tem um tempo de matérias clínicas, né? Tem ginecologia, tem pediatria, e aí depois você tem a rotação. A rotação você vai ficar 3 meses no plano de saúde, 3 meses no posto de saúde, 3 meses em hospital. Tipo assim, você vai girar por 3 locais distintos e pronto, recebeu. Fala se recebeu, se formar, se recebeu. E pronto, você é médico, parabéns. Pode ir arrumar um emprego de merda agora, porque a sociedade é assim. Mas não, a gente tá onde? No Brasil. E no Brasil, médico é o quê? Celebridade, é rei. Vamos, senhor médico. Sente-se aqui, senhor médico. Então, quando a minha família teve a oportunidade de falar que a filha está estudando fora medicina, gente, esse negócio de estudar fora, morar fora, vai morar dentro de casa, você fica na rua. Ai, minha filha foi morar fora, estudar medicina. É bonito de falar, né? Só que eu cheguei no 3º ano. E eu tava com as matérias em dia, eu tava aprovada, mas eu devia uma matéria do 3º ano. Segura essa treta. Bom, devendo a matéria do 3º ano, eu não podia, devendo a prova, devendo o exame final aprovado, eu não podia fazer o exame do 4º ano, que eu já tinha cursado. Estava esperando aprovar o 3º para render o 4º. E sem isso, eu não podia ir pro 5º. Ou seja, eu ainda estava presa nas fases antes das clínicas, né? Antes das votações. E eu estava presa aí porque eu tinha que aprovar as matérias. Presa, a gente chama de preso, né? Eu tô preso na matéria tal, então eu não posso cursar a matéria tal, tá bom. E meu pai me perguntava. Meu pai nunca me perguntou se eu tô bem, nunca me perguntou do relacionamento esse que eu tive, que eu saí direto de uma clínica psiquiátrica. Ele nunca me perguntou nada. Inclusive, a única coisa que ele fez foi ir lá. Nos dias que ele foi, eu faltei à clínica, e com ordem do diretor, tipo assim, foi todo um tema. E aí ele falou, tô te vendo super bem, eu não sei que viagem é essa sua de que você tá em clínica psiquiátrica. Isso aí, coisa de gente louca. No caso, sim, eu estava, né, bem louca. E aí ele foi
viu o que estava acontecendo e voltou para casa com o seu parecer. Voltou ao Brasil para dialogar com a nova família dele sobre o que iria acontecer. A nova família dele é composta, ele tem, né, 3 famílias. Ele tem a família raiz, ele tem a família que ele criou com a minha mãe, que, como ele diz mesmo, deu errado, ele teve que seguir a vida dele. E ele tem a nova família que ele construiu com a ex-psicóloga. Eles se conheceram na terapia, inclusive na terapia de casal. Era ele e minha mãe fazendo terapia com ela. Mas aí depois eles se entenderam e estão casados. Já tem, sei lá, quase 20 anos que eles se casaram. E eu tava aí nessa confusão. Eu sou a família que deu errado. Meu pai tem a família de base, a primeira família que ele tentou montar, que deu errado, separou da mulher, os filhos são rebeldes, o meu irmão é mestre em música, o cara é. Mas você acha que a família valoriza músico? Prefere valorizar a medicina que não tá nem formando, beleza. E a nova família dele, infelizmente, vem com mais veneno na língua, ou elas não precisam nem morder a língua pra morrer, porque é puro veneno, é ao ponto da atual esposa falar mal das filhas dela com o ex dela pra mim, que a gente nunca teve intimidade, nunca teve nada, sabe? E eles se conheceram na terapia. Ela era psicóloga do meu pai. Na verdade, ela era psicóloga do meu pai e da minha mãe. Aí terminou o casamento mesmo, não teve jeito. Aí acabou o casamento. Aí ele começou a sair com ela, depois ficaram sérios e hoje estão casados há 20 anos. Ou seja, o trabalho dela de salvar o casamento, parabéns, querida, deu certo. Mas a boca dela, ela não consegue. Ela é tipo... Então ela me falou que meu pai ia parar de pagar a faculdade. Então estava na hora de começar um novo ano, né? E eu precisava aprovar essa matéria antiga, aprovar essa matéria que eu tinha. Pensa que eu já cursei as duas, para quando eu aprovar, eu poder cursar a próxima. Então a gente tá aqui num ponto onde eu já cursei essa matéria há 2 anos. Tem 2 anos que ela começou, eu não lembro. Então você vai pra onde? Pro cursinho. Gente, tudo no mundo tem cursinho. Aí fui pro cursinho pra aprender a matéria que eu já sabia, pra fazer a prova, pra poder fazer a outra prova, pra poder ir pro 5º ano. E nisso, meu pai perdeu a paciência. Falou, não, enquanto o filho tá estudando fora, tudo bem. Agora o filho começou a reprovar, pedir dinheiro pra não ir na aula, quer ir não sei aonde, ó. Ele falou comigo assim, eu não aguento pagar isso por muito mais tempo, eu já estou idoso. Meu pai tinha 64 anos, 63, 64 anos. E ele falou, já tá demorando muito. Eu falei, e vai demorar mais, porque não é fácil. E ele nunca me mandou uma mensagem me perguntando, tudo bem? Você tá saudável? Você tá dormindo? Qualquer coisa, nada, nunca, nada. Só videochamada com horário marcado e me perguntando, e a faculdade? E a faculdade? Não sei, vai lá ver, eu não sei, eu não tô indo. Bom, não estou indo na faculdade. Tô devendo 1 ano lá atrás. Vocês lembram daquela menina que vendeu até brigadeiro na internet, vendeu um apartamento para ver se formava em medicina? O negócio não é para quem quer, não. É para quem pode. E me foi tolhido direito. Peraí que meu gato está ali fora gritando loucamente, que eu deixei ela na varanda, tadinha. Eu tava dedicada, eu tava tão dedicada que eu já tava dentro da cátedra, dentro da cadeira de embriologia e genética, e histologia, porque quando eu faço alguma coisa eu faço direito. Tadinha, gente, ficou lá no sol. Tá, mas aí eu fui avisada de que nem se arruma que você não vai. E foi assim, nem me arrumei. É a humilhação da classe média. Você chegar aí em junho, eu vou parar de vir, viu? Porque acabou o dinheiro. E tudo que você estudou até junho. Pois é. Pera! Gente, a menina chegou lá na frente. Você tem o dinheiro pra... Não, tá demorando. Tava demorando muito. E eu tive que sair. Gente, é muito lógico, sabe? Dinheiro, faculdade de medicina. Dinheiro, comida. Não dinheiro, você tem que escolher um dos dois. Eu preferi me alimentar. E mesmo assim, tive uma anemia severa
por causa desse relacionamento que eu tive, que ele chegou a um ponto de ver a minha vulnerabilidade, escondia minha comida, umas coisas nesse nível, assim, tipo, pelo não apoio familiar da família, a minha família raiz, pelo não apoio da minha família raiz, eu fui julgada na favela com escorpião, na pensão, no cursinho mais barato, não conseguia aprovar a matéria na última hora por causa de estresse, morava com esse homem que me escondia comida, terminou me batendo, ficha na polícia, 6 processos. Tipo assim, eu quero pra ser um sonho, virou um pesadelo. E quando a casa caiu pro meu lado, ele virou as costas. Ele sabe que eu sei de antemão, porque a família nova dele é composta por pessoas, o núcleo familiar é uma mulher que se morder, é isso que eu te falei, se ela morder a língua, coitada, ela morre ali mesmo. E aí eu fiz isso, nem me arrumei mesmo. Eu não ia. Logo no começo do ano eu já entrei avisando. Eu já entrei o ano avisando. Eu falei com ele, ó, até fevereiro do ano que vem eu preciso, sim, do dinheiro. Depois, não quero mais, obrigada. Ele já ia cortar, já estava avisado. Eu já sabia até o dia. Então, eu fui lá e dei de baixa, cancelei minha matrícula. Eu vou arrumar dívida no exterior pra mim, você tá aí louco. E acabou a faculdade. Acabou esse negócio de faculdade, não tem mais. Só que você acha que ele falou isso com as pessoas, né? Para todos os fins, eu desisti da faculdade. Para todos os fins, eu fui lá um dia e cancelei minha matrícula e era tudo uma grande mentira que eu precisei do dinheiro dele para viver um tempo bem no exterior. Gente, vivi embarcada se fosse para ser assim. Vou passar aperto e vergonha em país na América do Sul. Ah, me ajuda. Tudo bem. E aí, a verdade é que ninguém me perguntou a minha versão, então todos ficam com a versão dele, todos seriam a família raiz dele e os amigos da família, quem tá mais próximo, os primos, né, filhos da família raiz dele, que a gente vai... Tivemos inclusive uma briga muito grande, porque quando eu consegui denunciar para a polícia que o ex estava me agredindo fisicamente, foi toda uma confusão, me colocaram num programa de proteção, eu tinha um botão antipânico para se ele chegasse, e aí a minha tia, que não é minha tia, é uma mulher que casou com meu tio na década de 90, 80, na década de 90, ela tem 2 filhos com ele, ela é testemunha do caso, ela é advogada, ela falou comigo assim, eu vejo os 2 lados, então eu não posso te defender sozinha, não posso te defender unicamente, porque eu vejo os 2 lados. Ela e o filho, que é meu primo, são testemunhas do ex que me batia e me escondia comida. Então assim, só gente do bem. Eu tô rodeada de gente do bem. Vem, meu amor, vem cá, olha aqui. E um grande amigo que eu conheci no... sei lá... conheci no meu primeiro aniversário na Argentina, um grandíssimo amigo. Eu me aproximei mais dele. A gente saía domingo para velejar, ele me ajudava com as matérias. Esse homem salvou minha vida. Mas quando eu falo salvou minha vida, não é que ele me explicou o ar morto não. Esse homem pagou um Airbnb, pagou comida, tá? Me colocou no plano de saúde. Ele me levou para comprar roupa. Ele não me deixou faltar comida nunca, nenhum dia, nunca na minha mesa. E não qualquer comida. Ele me pergunta o que eu quero, tá? Não é tipo assim, hoje todos vamos comer macarrão. Não, ele me pergunta, o que você quer, meu amor? E eu respondo, salmão na grelha. Meu filho, ele já tá ligando a grelha lá. Esse homem, eu acho que eu purguei tanto que Deus mandou esse homem pra mim, viu? Tô com ele. Vambora? Vambora. Então avisei pro meu pai, super animado. Falei, nossa, tô indo, tô viajando, não sei o quê. Então, talvez não atinja a expectativa do próximo. Probleminha do próximo. Se eu for me dar elogios, eu não paro mais. Mas eu queria o elogio do meu pai. E ele não me queria nem pagar a faculdade, porque eu tava demorando a aprovar. Ficou complicado, né?
Essa é a primeira vez que eu falo abertamente sobre por que eu saí da faculdade, por que eu abandonei a medicina pela metade. Eu já estava estressada, é muito difícil, são poucas horas de sono para muitas horas de hospital. Eu tive uma certa dificuldade com anatomia. E também eu quebrei 2 dentes tentando aprender o metabolismo, né? A bioquímica. Eu apertava tantas dentes que eu quebrei esses 2 dentes. Hoje eu tenho que ficar trocando a prótese toda hora. O importante pra mim aqui é dar a minha versão. Porque nunca me foi permitido, perguntado, inclusive me questionaram várias vezes por que eu fui morar fora. Gente, eu morava dentro de casa. Por que eu fui morar em outro país com o dinheiro do meu pai? Se era isso que eu queria da minha vida? Que invenção era essa de medicina? Qual que era a verdade, sabe? Eu fui muito criticada, eu fui muito mal julgada e eu nunca pude dar a minha versão. Sempre ficou sendo a versão. Ela desistiu. Então tá aqui. Eu não desisti. Eu nunca parei. Inclusive agora, há 1 ano e meio que eu fui embora desse país, eu tinha materiais de estudo que eu não podia. Vocês sabem, vocês imaginam que seja, eu não podia jogar no lixo que a polícia ia chegar. Eu tinha, né, livros e livros caríssimos que eu cheguei num ponto, quando eu resolvi ir embora desse país, que eu falei, gente, eu joguei no grupo do WhatsApp. Quem quiser todo o material do 2º ao 5º ano, passa aqui em casa. O pessoal, um cara me mandou uma mensagem, ele falou, você tá com os livros aí? Aí eu mandei as fotos, tinha livro até fechado, o livro do ano que ia entrar, eu já comprei, já fui lá mesmo, comprei todos. Aí ele falou, não, porque eu tô vendo livro aqui que dá pra usar até o 6º ano. Eu falei, então vem pegar. Ele falou, quanto que eu te devo? Eu falei, não, é um presente, vem aqui pegar. Ainda botei um monte de folha branca pra gente estudar. Botei um monte de folha branca junto. Falei, ó, toma, vai ser feliz. Ai, que a sua jornada seja de sucesso. O mínimo que eu posso fazer é a minha gota no oceano, doar meus livros e doar minhas peças ósseas. E essa é a nossa historinha de hoje. De tudo, ficou o mate. Delícia!